Boa tarde a todos. Bom, foi nos dado hoje para nossa meditação a conclusão do Livro dos Espíritos, o item 2, que trata basicamente do antagonismo que Kardec vai mostrar para nós entre materialismo e espiritismo. Então, como nós, e me incluo nisso, também não tenho, muito conhecimento, não tinha, vamos chamar assim, muito conhecimento sobre materialismo, eu achei por bem que nós pudéssemos nos situar na época de Kardec, depois percebermos um pouco esse materialismo na época de Kardec e como está hoje o movimento, como nós estamos hoje tratando deste mesmo assunto, tá? Para que depois, então, nós possamos ver efetivamente o que há de importante em sabermos ou não sobre materialismo, Então, a gente sabe que com o progresso da ciência, a decadência do clero católico e consequentes revoluções republicanas burguesas, a Revolução Francesa de 1789, que dizia, liberdade, igualdade e fraternidade, contra as monarquias apoiadas pela Igreja de então, na emergência do capitalismo e do pensamento liberal na Europa, o contexto em que se inscreve, esse contexto histórico em que se inscreve a obra de Kardec, está entre duas guerras civis na França, a Revolução Social de 1848, o golpe de Estado do Napoleão III em 1851, indo até a Guerra Civil na Comuna de Paris em 1871. Nós sabemos da publicação do Livro dos Espíritos foi em 1857. Então, é este para a gente ter o parâmetro, Então, isto produziu transformações culturais profundas e projetou na consciência europeia, em plena crise, uma visão extremamente otimista da civilização e do progresso técnico-industrial na segunda metade do século XIX e passagem para o século XX. Ao mesmo tempo, valores supremos pregados pelo cristianismo eram amplamente desacreditados pelas novas gerações e pelas classes emergentes. Interessante que o que antes era considerado como vício passa então como sendo uma coisa boa, a riqueza e a ambição passam então a ser uma virtude na ética do capitalismo emergente. É nesse contexto que se dão as preocupações de Kardec, com o niilismo, que é a descrença em todo e qualquer valor supremo, e o materialismo. Então nós estamos aí, diante da situação do contexto histórico, cultural da época de Kardec. E com o distanciamento hoje, histórico que já temos, é importante destacarmos e distinguirmos as mudanças que vieram ocorrendo na ciência moderna e contemporânea em relação ao tempo de Kardec. Então, para caracterizar melhor, eu vou deixar uma pergunta que lá mais na frente eu vou tentar responder para vocês. Qual seria hoje a preocupação central para o movimento espírita sobre qual concepção e aspectos seriam ainda relevantes na oposição entre espiritismo
e materialismo? Tá? Então essa é uma pergunta que nós vamos tentar responder. Então olha que interessante, materialismo origina-se da palavra matéria e etimologicamente vem da raiz mater, tris, que quer dizer mãe. Então nós temos o materialismo, vamos falar um pouco dele agora, em 3 sentidos. O sentido filosófico, que afirma que somente a matéria é real e que tudo, inclusive a consciência humana, pode ser explicada através da matéria. No sentido de doutrina política, atribui o mais alto valor ao bem e ao progresso materiais. E no sentido cotidiano, refere-se a uma preocupação maior com as necessidades, com desejos materiais, do que com valores espirituais. Em todos esses sentidos, o mundo material é a única realidade, ou pelo menos a única realidade de importância. Então, por trás desse materialismo, em todas as suas formas, se acha a figura da grande mãe, enquanto realidade material, enquanto mãe natureza, enquanto economia, enquanto estado do bem-estar social. Ela é também o meio ambiente que nos circunda, que nos contém, a fonte do alimento, do calor, da proteção, mas também estamos totalmente à sua mercê, pois o meio ambiente não se importa conosco, é impiedoso, ele devora e destrói. Embora muitos materialistas tenham um lado romântico e implicitamente reconheçam a vida da natureza na intimidade de suas próprias vidas, a maioria deles nega de maneira explícita, adotando a concepção convencional que vê a humanidade como a única espécie verdadeiramente consciente e propositada no mundo, que ao contrário é inanimado. Do seu ponto de vista, as metáforas maternas se acham difundidas no pensamento materialista e que pode dizermos algo sobre a maneira como as nossas mentes funcionam, mas não tem relevância para a própria natureza, pois ela é inanimada e mecânica. Então, a teoria mecanicista da natureza adquiriu tal prestígio graças aos sucessos da ciência e da tecnologia que agora se parece menos com uma teoria do que com um fato comprovado. E nós vamos perceber que à medida que a própria ciência se desenvolve, a visão do mundo mecanicista está sendo progressivamente ultrapassada. A natureza está voltando à vida e novamente no âmbito da teoria científica. Então, e à medida que o processo vai ganhando impulso, torna-se mais difícil e cada vez mais justificar a negação da vida na natureza. Pois se o cosmos assemelha-se mais a um organismo em desenvolvimento do que uma máquina deixando funcionar, se os próprios organismos são mais semelhantes a organismos do que máquina, se a natureza é orgânica, espontânea e criativa, então, por que continuar acreditando
que tudo é mecânico e inanimado. Então, a gente perguntaria por que isso, né, foi ainda muito vigente. E uma razão muito grande para o apego à visão mecanicista é que ela é mais cômoda, ela constitui a ortodoxia da civilização industrial. Então, não pode mais, né, não se pode mais continuar com essa situação cômoda por muito tempo. Então, decisões políticas estão reflorescendo, as velhas certezas políticas e econômicas estão se desfazendo e se dissipando. Dúvidas a respeito da abordagem mecanicista da agricultura e da medicina estão aumentando. A visão da natureza como algo a ser conquistado está perdendo o encanto. Vou repetir, hein? Algo a ser conquistado está perdendo o seu encanto. O clima está mudando, tanto literal como metaforicamente. Os átomos, que eram indivisíveis no materialismo do velho estilo, partículas rígidas, inertes e permanentes de matéria movimentando-se no vazio, não se sustentam mais. Então tem uma frase do Karl Popper que diz assim: graças à física moderna, o materialismo transcendeu a si próprio. Então, nós temos aí que perceber o seguinte: nessa nossa visão de mundo, nós temos que conhecer, lembrar, porque a gente até conhece, né? Vamos lembrar de 3 modelos cosmológicos, né? A visão antiga. Para a cosmologia antiga, ela viu o mundo como um conjunto unitário, hierarquizado, sagrado e imutável. Toda a sua metáfora é a escada dos seres. E a culminância está em Deus como ser supremo, criador de todo o universo. E era também conhecida a cosmologia teocêntrica, né? Nós estávamos no centro do universo. Aí com a modernidade, né, ela caracteriza pelos famosos dualismos. A gente ou é material ou é espiritual. O ser humano, ele é duplo, né? Então há uma separação da natureza e a cultura, entre o humano e o mundo, a razão e a emoção, o feminino e o masculino, Deus e mundo, e a atomização dos saberes científicos. O grande instrumento é a ciência e a técnica, a tecnociência, que produz o industrialismo, a informatização, a robotização. Estes instrumentos não surgiram por pura curiosidade. A gente não vai achar que foi, né, bobagem, mas pela vontade, né, de ter poder, de conquista e de lucro. E são fundadores deste paradigma alguns conhecidos nossos: Galileu Galilei, René Descartes, Francis Bacon, Isaac Newton e outros. Então, a cosmologia moderna, que foi elaborada a partir da física de Newton, da astronomia de Copérnico e Galileu, bem como do método cientista de Descartes, é dualista. O mundo é dividido em 2, o da matéria e do espírito. E é interessante que a gente tem uma frase de Descartes que ele ensinava assim: que nossa intervenção na natureza é para fazer-nos mestre e possuidores da natureza. Hoje nós já percebemos
que isso não é mais possível e nem cabível, e é até um crime se continuar pensando assim. Francis Bacon dizia: devemos subjugar a natureza, pressioná-la para nos entregar seus segredos, amarrá-la a nosso serviço e fazê-la nossa escrava. Né? Então percebam, né, como isso já está tão ultrapassado. Né? Então, as ciências da natureza analisarão o mundo da matéria, enquanto deixarão para a filosofia e a teologia o mundo dos espíritos. O homem, na sua unicidade de realização e frustração, cientificamente, não interessa. Só o que realmente conta, o que é nele, que é nele e no mundo mensurável. O resto é subjetivo e desinteressante do ponto de vista da ciência moderna. Criou-se o mito do ser humano desbravador, né? O Prometeu indomável, o faroísmo de suas obras. A cosmologia foi dita que tudo era uma máquina. Deus vem representado como grande arquiteto que planejou as leis desta máquina. E essa coisa foi seguindo seu curso, né, e cabe ao ser humano conhecê-las e ordená-las para o seu projeto. Então, essa cosmologia agora é antropocêntrica. Numa palavra, o ser humano está sobre as coisas para fazer delas condições e instrumentos da felicidade e do progresso humano. E a contemporânea, que é a partir dos anos 20. Temos aí o Einstein com a física, a teoria da relatividade, a física quântica de Bohr, o princípio da indeterminabilidade do Heisenberg, a contribuição da física teórica de Prigogine e Steinberger, bem como temos aí Freud e Jung na psicologia, tem a psicologia transpessoal, a biogenética, a cibernética, a ecologia profunda fazem surgir uma nova cosmologia. E essa cosmologia é participante. Elucidam os processos subjacentes da vida e da evolução da consciência. Então nós falamos aí da parte, né, do materialismo. E dentro da parte do idealismo, nós também temos duas divisões, né, que é a clássica e a moderna. A clássica diz assim, ela é dualista, o espírito é um princípio substancial, parte do ser humano ao lado do outro, e a matéria que é seu corpo. Então é alguma coisa assim, né? Nessa concepção, o espírito se opõe ao corpo. O espírito seria o lado imortal, vital, inteligente, capaz de amor e de transcendência. Convive por um determinado tempo ao lado do mortal, opaco, pesado, o corpo. A morte separaria um do outro. O corpo volta à terra e o espírito regressa ao céu. E na concepção moderna, o espírito não é uma substância, mas o modo de ser singular do homem, mulher, cuja essência é a liberdade. Pela liberdade, ele se constrói a si mesmo, autopoese e plasma o mundo. O espírito humano não poderia ser compreendido ainda desconectado desse processo cosmogênico, do espírito da natureza, na história e no cosmos. A frase hoje seria assim: o espírito dorme na pedra, sonha na flor, acorda no animal e sabe
que está acordado no homem-mulher. Então, agora, a desconexão, digamos assim, né, não é mais entendida, né, como era antigamente, né? O espírito não é entendido como parte do ser humano ao lado do corpo, mas como a totalidade, enquanto é vida e energia vital. Então, o espírito não se opõe ao corpo, mas se opõe à morte. A disjunção não se dá entre matéria e espírito, ou corpo e alma, mas entre vida e espírito e morte, a negação da vida. A biologia molecular, combinada com a física quântica, produziu uma nova narrativa trazida por Humberto Maturana e Prigogine, que são seus principais formuladores. A vida é matéria que se auto-organiza em diferentes graus de complexidade. O espírito, portanto, se encontra dentro de um imenso processo de evolução ascendente. Aí, dentro, o espírito foi se constituindo e ganhando crescente emergência e autoconsciência, até implodir e explodir numa concretização singular que chamamos espírito humano. Então, toda essa aventura, né, no pensamento filosófico e científico, ele não pode ser confundido com a atitude psicológica, né, nas relações humanas e sociais, de apego aos bens materiais e à propriedade privada como fatores do egoísmo pessoal e coletivo, né? Ambas as principais correntes filosóficas descritas, materialista e idealista, invocaram, isso que tem que ficar bem frisado, invocaram conteúdos éticos, a simplicidade, a cooperação e a fraternidade entre os seres humanos. Confundir esses âmbitos seria cair em sectarismo e moralismos estigmatizantes, sem levar em conta a investigação filosófica e científica, misturando preconceitos ou divergências filosófico-científicas com atitudes éticas e morais. Não é a adesão de uma determinada crença que faz de alguém mais ou menos espiritualizado do que o outro. Se espírito, como vimos atualmente, é vida que se opõe à morte, espiritualidade significa, em derivação, o modo de ser que propicia a vida, sua expansão, sua defesa, seu respeito, a gratuidade e a comunhão com outras vidas e com demais alteridades. Então, a gente, nessa rápida pincelada, vimos aí, né? Materialismo, idealismo, o espiritismo, claro. E aí eu vou voltar lá na pergunta, né? Vamos lá voltar à pergunta para entendermos o que é hoje realmente relevante para o movimento espírita. Qual seria hoje a preocupação central para o movimento espírita sobre qual concepção e aspectos seriam relevantes na oposição entre espiritismo e materialismo. Então, nós percebemos que como os antagonismos na ciência emergente estão se dissolvendo, né, o que permanece, acredito eu, de mais relevante para o nosso movimento espírita é o âmbito do nosso cotidiano, existencial e humano. E para isso, eu vou contar uma história, tá? É chamada O Buda do Nariz Preto. Então, uma monja que buscava a iluminação
fez uma estátua de Buda em madeira, cobriu-a com folha de ouro. A estátua era muito bonita, mas onde quer que ela fosse, ela levava o Buda dourado consigo. Passaram anos e ela ainda carregava o seu Buda quando foi viver num pequeno templo no campo onde haviam muitas outras estátuas de Budas, cada um com seu santuário. A monja queimava incenso para o seu Buda dourado todos os dias, mas não lhe agradou muito a ideia do seu perfume ser levado para as outras estátuas. Inventou então um funil através do qual a fumaça ascendia apenas até a sua estátua. O que aconteceu? O que tinha que acontecer, né? Isso fez com que o nariz do Buda dourado ficasse preto e a estátua, que era bonita, ficasse excepcionalmente feia. Muito bem, pensando nisso, né, eu acho que o tema mesmo, né, da tarde de hoje era para a gente pensar no amor, né, porque um dos maiores, né, obstáculos que eu acho da nossa caminhada é a distinção que a gente tem que aprender a fazer entre apego e amor. À primeira vista, parece que os dois são semelhantes. Quantas e quantas vezes, né, nós ouvimos as pessoas dizerem que amam, mas quando nós estamos do lado de fora, nós percebemos que na realidade aquilo é um apego, é uma possessividade da outra. E o apego, ele esconde a realidade, né? Porque é um ódio que tem aparência de amor. E isso mata o amor. Nada pode ser mais venenoso para o amor que a possessividade. E a mente confunde amor com apego. Então, o que acontece? Porque se a gente for pensar no ódio, quem diz que odeia está sendo mais honesto, está assumindo uma postura, né, franca de dizer que odeia. E a gente tem sempre a esperança de que aquele ódio um dia venha se transformar no amor. Mas com certeza o apego jamais se transformará no amor, né? Isso é uma coisa que a gente percebe isso. E eu estava percebendo a Aurinha falar, né, sobre o amor incondicional, e é interessante, né, que a gente acha que o nosso amor é verdadeiro, né? Tomamos como a monja a posse do Buda. E ai do Buda se resolver fazer alguma coisa que eu não goste. Afinal de contas, ele é minha propriedade. Eu acho que ele tem que fazer as coisas do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. E aí um belo dia eu descubro que não é nada disso, né? Que aquele amor é falso. Ao invés de eu prestar atenção, por que é que aquele amor não era falso, era falso, eu resolvo fazer o quê? Troco de amor. Porque afinal de contas, o outro é errado. A meta sempre é minha. Eu sou o centro das atenções e não o outro. O outro é apenas o meio que eu arrumo para poder ficar bem, né? E quando a gente descobre, né, que o amor é falso, nós temos duas soluções. Ou mudamos, abandonamos o falso amor e o tornamos real, ou mudamos de parceiro.
E aí ficamos decepcionados, choramos, dizemos que o outro é culpado, que aquilo não presta, fazemos um drama danado. Então a gente vai ver aí o pessoal mudando de mulher, mudando de marido, mudando de mestre, mudando de Deus, mudando de religião, mudando de prece, de centro espírita. Quem ia na mesquita agora vai na igreja católica, e aí mudamos o outro. Mas nós mesmos continuamos iguais, né? E cedo ou tarde, nós vamos perceber que aquilo não nos preenche. Então o que vai acontecer? Vamos mudar de novo. E isto fica uma bola de neve, né? Quando nós chegamos a compreender que o outro não é problema, que o nosso amor é falso, nós falamos muito nele, mas não fazemos nada para penetrá-lo. Nós ficamos assustados e com medo. Aí no momento em que eu tenho medo, eu perco a confiança. No momento que a confiança não existe, com certeza o ego aparece. Confiança existe, ego ausente. Então, o que a gente faz? Toda vez que o ego está presente, eu não confio. Então, olha que interessante. Quando a confiança existe, o ego não aparece, vai embora. Por isso que em todas as religiões há sempre uma insistência que só pela fé, pela confiança, pelo amor, nós poderemos penetrar no templo do divino. Não há outra porta. Por meio da dúvida não se pode entrar. O amor é uma confiança e dissolve o ego. E aí, o centro move-se para o outro. O outro se torna mais importante. Sua própria vida, seu próprio ser. Nem um lampejo de dúvida existe. É tão pacífico, tão maravilhoso, que não há nem lampejo de ter dúvida, nem uma ondulação na mente. A confiança é completa, é perfeita. Mas o ego é danado, né? Ele cria um truque. Então, o ego nos dá o apego, nos dá a possessividade. Ao invés dessa entrega, dessa penetração no outro, estamos, juntos. Ele prega pra gente a peça de nós ficarmos apegados e possessos. O amor diz, seja possuído, e o ego diz, possua. O amor diz, dissolva-se no outro, e o ego diz, faça o outro render-se a você. Force a ser o outro ser seu. Não permita que o outro se mova em liberdade. Transforme-o na sua sombra. E assim a gente faz, né? É o medo que faz com que eu tenha insegurança, que eu perca a confiança, que eu comece a suspeitar do outro, que eu suspeito do marido, a mulher suspeita do homem, e cortamos a liberdade. E toda vez que eu corto a liberdade, eu faço do outro prisioneiro. E quanto mais eu vou enlouquecendo, e isso não é só homem e mulher, a Aurinha estava sendo clara aqui, é qualquer pessoa. Eu vou criando paredes, eu vou criando prisões, eu vou ficando enlouquecida, eu arranjo desculpas, eu tenho ciúme, eu tenho qualquer coisa que o outro faça é motivo da minha desconfiança, e aí nós vamos ficando despedaçados e feridos. Então, a única maneira que tem de nós começarmos a amar é largar, né? Deixar que o outro possa ter liberdade. O outro só pode reagir quando em liberdade. Mas isso fica difícil para a gente, porque a gente não está muito acostumado com isso. Porque para nós, o amor é possessivo, a gente é dono do outro. Então, se o amor nunca é possessivo, ele não pode ser propriedade nossa. Então, o amor não pode ser possuído. É uma força vital,
uma força infinita. E nós somos tão insignificantes, tão pequenos, que não podemos possuí-la. Então, somente em liberdade a vida e o amor existem. Então eu acho, acredito eu, que a adesão para nós, como eu li anteriormente, não é a uma determinada crença que faz alguém